A filosofia da história. Como podemos entender a história e o que a história nos ensina? A filosofia da história é um campo de estudo que busca compreender a natureza e o significado da história. Ela se preocupa com questões como podemos entender a história, o que a história nos ensina, e se a história tem algum sentido ou propósito. Uma das principais questões da filosofia da história é como podemos entender a história. A história é um fenômeno complexo, e existem muitas maneiras diferentes de interpretá-la. Alguns filósofos acreditam que a história é determinada por forças econômicas ou sociais, enquanto outros acreditam que a história é influenciada por indivíduos poderosos e eventos imprevisíveis. Alguns argumentam que a história é uma narrativa objetiva e factual, enquanto outros afirmam que a história é subjetiva e depende da perspectiva de quem a conta. Outra questão importante na filosofia da história é o que a história nos ensina. A história pode nos fornecer informações sobre o passado e nos ajudar a entender como chegamos ao presente. Ela pode nos ensinar lições valiosas sobre como lidar com conflitos, como construir sociedades justas e como evitar os erros do passado. No entanto, a história também pode ser usada para justificar a opressão e a discriminação, se interpretada de forma seletiva ou tendenciosa. Por fim, a filosofia da história também se preocupa com a questão do sentido e do propósito da história. Alguns filósofos acreditam que a história tem um significado ou propósito maior, como o avanço da humanidade em direção à perfeição ou a realização de um plano divino. Outros argumentam que a história é caótica e sem sentido, e que qualquer tentativa de encontrar um propósito nela é ilusória. Em resumo, a filosofia da história é um campo de estudo que busca compreender a natureza e o significado da história. As questões sobre como podemos entender a história, o que a história nos ensina e se a história tem algum sentido ou propósito são algumas das principais questões abordadas pela filosofia da história. Embora nem todas as questões possam ter uma resposta definitiva, o debate e a reflexão filosófica sobre a história continuam a ser importantes para a nossa compreensão da existência humana.